Lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble thee. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they shall feast eternally. Oh, come and dine, Master crawling, come and dine. Oh, you may feast at Jesus' table all the time. Hey, the great multitude, turn your honor into wine, to the hungry Father now. Come and dine. Come and oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and deep despair, when our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. How many wants to meet him up there? Oh, my. Oh, Jesus is coming. Just close your eyes. Imagine you hear the trumpet sound. Our troubles will then be over. He
ordained that so many people down through the age and who they was would be saved. E antes do começo do mundo, ele ordenou que tantas pessoas, através das eras, seja quem elas fossem, seriam salvas. And everyone that he ordained will come to him. Amen. E cada um que ele ordenou virá a ele. That's right. Correto. Everyone will come, and none of them will be lost. Cada um virá e nenhum deles estará perdido. He's ordained, said there'd be a church there, it would be without blemish, it would be without wrinkle. Ele ordenou, disse que haveria uma igreja ali, ela seria sem mancha, ela seria sem ruga. And now, as the ages moved on, and we've seen them this morning in the lesson, those great Orthodox teachers. E agora, à medida que as eras passaram e as vimos nesta manhã na lição, e aqueles grandes mestres ortodoxos, just as renowned and polished as they could be, just as holy as they could walk on the earth, tão célebres e educados quanto podiam ser, simplesmente tão santos o quanto podiam andar na terra. and the Bible, listen, E a Bíblia, ouçam, the Bible said they were found blameless. a Bíblia diz, eles eram encontrados sem culpa, Because they said, oh, I wouldn't touch that, I wouldn't do this. porque eles diziam, eu não tocaria naquilo, eu não faria isto. See, but that was not grace, that was works. Bem, mas aquilo não era graça, aquelas eram obras. And we're saved not by works what we do, E nós não somos salvos por obras pelo que fazemos. it ain't what I done that saved me, Não é o que eu fiz que me salva, it's what Christ done that saved me. Amen. é o que Cristo fez que me salvou. Bem, Not what I have no holiness. não é o que eu não tenho nenhuma santidade. If I tried to say, well, I quit drinking, I quit smoking, Se eu tentasse dizer, bem, eu parei de beber, eu parei de fumar, I quit stealing, lying, and so forth, eu parei de roubar, mentir, ou assim por diante. that's what I done. See? Isto foi o que fiz, bem. That would be my own. I'd have something to brag about. Aquilo seria eu mesmo. Eu teria algo com que me jactanciar. But I didn't quit nothing. Mas eu não parei com nada. He just come to me and took it out of me. See? Ele simplesmente veio a mim, tirou aquilo de mim, vem. That's it. É isto. Then it ain't what I done, it's what he done. Então não é o que eu fiz, é o que ele fez. And then the Holy Spirit then abides in and grows daily. E então o Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente. Just grows, makes itself greater and greater. Cresce se fazendo maior e maior, Pushes out the things, the cares, the temptations. tirando fora as coisas, as ansiedades, a tentação. As you overcome them, the Holy Spirit takes its place. À medida que você as vence, o Espírito Santo toma o seu lugar. Do you know what? E você sabe de uma coisa? If you got a real bad temptation of something that's not right, Se você tiver uma má tentação de algo que não está certo, overcome that thing a few times and watch if your testimony doesn't bloom on account of it. vença aquela coisa algumas vezes e observe se o seu testemunho não floresce quanto aquilo. Bom dia, irmãos. Vamos continuar na batalha. Vamos cantar no hino 225. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões.
alma pede a tua
Vamos ler os Salmos, capítulo 85, irmãos. Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira de todas as gerações? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. A justiça irá diante dele e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, cumprindo o teu propósito, Pai. Que o Senhor venha estar conosco em mais este dia. Colocamos nossas vidas em Tua presença e essa escola dominical, Pai, que sejamos abençoados pelo Teu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pastor José Alves. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos há 2 dias do começo do encontro de pastores que pregam esta mensagem do profeta William Branham. E, Deus permitindo, nós estaremos lá participando também do encontro, né? Agora, transmissão, como é que fica? Como é que é? Você vai pregar. É porque, às vezes, irmãos, nós temos a transmissão e vem tão pouquinha gente, né, que acaba desanimando a dedicação, o trabalho de fazer a transmissão. Mas nós vamos... É um dos cultos que mais cansa as pessoas, é a abertura. Por quê? Porque é a apresentação de pastores, né? Isso vai depender muito de como você olha para isto. Esta mensagem que nós estamos estudando, ela evidencia, ela mostra esta realidade, né? Depende da maneira como você olha. Se você olhar para essa abertura como sendo uma adoração a Deus, quando cada ministro levanta e chega ali na frente e diz, pastor fulano de tal, da cidade tal, você vai rever aquela pessoa e aquilo vai te dar uma mensagem de perseverança, porque muitos deles já têm mais de 40 anos que eles estão fazendo isto, né? E enquanto permanecerem no ministério, no companheirismo,
eles estarão fazendo e você vai confirmando a presença daquele irmão, daquele pastor, daquele ministro no encontro. Isso ajuda a nossa fé, ajuda a nossa perseverança também, né? Porque ele está sendo perseverante e nós também somos influenciados a continuarmos. Eu sei que não é fácil para ficar sentado no banco e ouvindo aquelas apresentações, depois ainda tem uma mensagem, uma pregação, que vai encerrar o culto. Todos os cultos, todas as reuniões, nós aqui, a Igreja de Porá, nunca conseguiu fazer isso, né? Todo mundo na igreja, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então nós não podemos forçar a barra. Se pudermos animar as pessoas, ajudar e orar, é nossa obrigação, é nosso dever, não só como pastor, mas como membros, como irmãos, como companheiros da fé. Nós queremos animar as pessoas, porque é tão triste quando você vê uma pessoa desanimar, voltar atrás e abandonar a fé. A gente fica pensando assim, por que essa pessoa veio para a igreja? Não deveria ter vindo. Não deveria ter vindo à igreja. Mas, porque a saída dele, ela é muitas vezes pior do que a vinda. Nós alegramos, a Bíblia diz que lá nos céus os anjos alegram quando uma pessoa converte aqui na terra, que vem para a palavra. Existe uma festa. Mas quando a pessoa sai, ela deixa uma lacuna, ela deixa um mau testemunho, ela deixa um desânimo para os demais que ficaram, né? Ainda que você não vai cair da fé, não vai, às vezes não vai nem mudar, mas não deixa de trazer uma influência. Nós tivemos aqui nessa igreja algumas pessoas antigas que foram colunas, a exemplo da irmã Divina, a irmã Joana, mãe da irmã Divina. Não precisaria falar nada, bastava dizer assim, vai ter transmissão da abertura de quarta-feira, de sexta, de domingo, ou todas as noites. As duas chegavam cedo, né? Elas não falhavam. Nós tivemos muitas pessoas assim, colunas, pessoas que morreram já com a idade avançada, a exemplo do Morlindo, da irmã Joviana, que era esposa do Morlindo. Eles partiram porque venceu a vida mesmo. Venceu, aí eles não tinham como viver mais, eles não adoeceram, nenhum dos dois adoeceu, apenas chegou a hora de partir. Tivemos a irmã Guilmar, que tanto era definida, uma fé definida, não é? Mas nós estamos caminhando para o fim. E vocês que são mais novos, mais jovens, como eu sou, não é? 71 anos já.
mas eu tenho que considerar que ainda eu estou pronto para a batalha. Então não é a idade, é o espírito. Tem gente com 30 anos que está velhinho, esmolecido, desanimado, por causa do espírito dele, a natureza dele, né? É aquela pessoa que sempre está com uma dor de cabeça, ou às vezes com a dor no calcanhar, ou às vezes com a dor na barriga. Ele sempre está assim, né? Eu estava fazendo uma comparação muito rústica e falei com um cidadão, falei, olha, você quer comprar um carro que não precisa de ir na oficina todo dia? Tem que ser, agora o difícil é lembrar o nome, a Toyota. Eles dizem que carro da Toyota não vai em oficina. Essa caminhonetinha velha minha, 2009, eu ando nela quase todo dia, estrada de terra, e para lá e para cá. Ela não bate, ela não vai em oficina. E tem outros que é um tal de ir no mecânico e passar não sei o quê. Eu gastei R$600, eu gastei R$1.000, e quase todo dia no mecânico. Então isso é muito relativo, né? Como que chama aquele outro carro da Toyota, é muito conhecido? Corolla. Corolla diz que não vai em oficina também, além de ser muito econômico, e não vai em oficina. Então isso é muito relativo. Você quer andar no Fusquinha, né? Quer andar no Unozinho, igual eu ando também, né? Então é uma outra marca de carro, é uma outra estrutura. E assim é o ser humano, tanto na vida física como na vida espiritual. Você está em casa, o telefone toca, você já fala assim, ixi, e agora? Tem que atender esse telefone? Porque se não atender, a pessoa fica com raiva. Você atende, ele fica 1h30 só falando mal dos outros. E contando fuxico e aquela coiseira toda. E todas as vezes que ele liga é para falar e reclamar e falar de alguém. Então, isso é uma condição humana. Ontem o pastor Juraci Cardoso me ligou, já à tardezinha, e ele começou a conversar, de repente ele diz assim, Deus abençoe o senhor e tal, e já foi despedindo. Eu falei assim, mas ele falou tão pouquinho, mas tudo que ele falou foi só desejando que eu estivesse no encontro, como é que estava de saúde, e dando boas-vindas e essas coisas assim. Então, ele não tem tempo. A pessoa que tem um bom espírito, que está com a vida dele em dias com a palavra, com Deus, ele não tem tempo para ficar falando, porque ele próprio, por natureza, ele já é de resumir, porque o que ele tem de falar é de boas coisas, né? Agora, ele não vai ficar lá pregando para mim, citando a Bíblia, citando mensagens, porque seria uma outra coisa errada. Então, nós estamos vivendo esta situação humana. Aí nós vamos ter, então, o encontro da abertura e domingo de manhã, escola dominical. Quem puder vir de manhãzinha, vem, né? De manhãzinha que eu falo assim, 8 horas, né? Que começa a escolinha lá das crianças. Ou então você vem já mais tarde, 9 horas, porque aí você fica das 9 ao meio-dia, né? Assistindo a escola. Eu acredito que há um grande aproveitamento nisso. E à noite já não é mais encontro.
mas sempre tem uma mensagem especial. E como nós às vezes ficamos por lá, ou chegamos um pouco cansados da viagem, então a gente já deixa combinado para ter o culto à noite, né? Com transmissão. Sempre prega ali o pastor Adil, né? Transmissão, culto rápido. Então nós vamos ficar combinados assim, irmão Pedro? Abertura, escola dominical e domingo à noite. É a escolinha das crianças aqui. Não, se você puder vir com tempo, não é? Já que vai transmitir a escola dominical, você já pode colocar a escolinha das crianças e quem puder vir, é como as nossa escolinha aqui, né? Está sendo tão boa, tão proveitosa que eu estava conversando com um cidadão que está nos assistindo pela internet. Ele falou: eu gosto daquela pastora lá, ela fala bem, ela ajuda o povo, os meninos, né? Ela é animada com os meninos. Eu falei: aquela pastora é boa mesmo, para ajudar o povo, né? As crianças. Nós vamos continuar a mensagem, né, irmãos? Olhe, eu acredito que essa mensagem aqui, que tem mensagem que ela, assim, o contexto dela é mais resumido, mas tem mensagem que ela, você aproveita ela do começo ao fim, né? Já começa aprendendo. Olha o que nós aprendemos aqui, para mim foi muito novo, no parágrafo 6. Aqui tem uma lição tremenda. O irmão Brana fala sobre não há nada como a música. Você sabe, Deus cura pela música. A música não é só um desabafo. Eu vou cantar, porque quem canta os males espanta, né? Vou cantar. Mas é uma coisa impressionante, irmãos. Quando você está bem de saúde, bem com a sua vida, bem com a sua fé, você recebe as coisas de uma maneira. Quando você está mal com a saúde, às vezes a saúde não está boa, não está bem com as pessoas, não está bem com a igreja, aí aquilo que você vai ouvir será diferente. Será diferente. Então isso vai depender muito do estado da pessoa. E o tipo de música. Eles estão colocando aí a voz de Deus, mas tudo hoje que é lucrativo pelo YouTube, eles querem aproveitar, né? Estão colocando partes da mensagem do irmão Branda. É 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Mesmo assim, eu gosto de ouvir. Quando eu estou em casa, que eu posso ligar o celular e ouvir, porque tem muitas partes que eles vão colocando. E tem até a mensagem completa. Casamento e divórcio, por exemplo, eu assisti ele está completo. A pregação, há outras pregações que são completas. Mas aquelas partezinhas já ajudam. Já ajudam, né? Você está em casa, às vezes até abatido, aí você coloca a voz do irmão Brana ali, aquilo muda a atmosfera sua, a atmosfera da casa, especialmente para as pessoas deprimidas. E eles estão colocando músicas
para meditação, para você dormir. São músicas suaves, sacras, né? Com acompanhamento de passarinhos cantando. E aquilo realmente acalma a casa, o lar, a família. Quando você vai ler a Bíblia, vai ler a mensagem, você põe aquela música, não alta, mas baixinha, né? Porque o ruído alto, ele também causa estresse. Então você põe a música ali e aquilo te ajuda muito. Ajuda muito. Porque não há nada como a música, você sabe, Deus cura pela música. Você sabia disso? Isso mesmo, Deus cura pela música. Deus cura pelo amor. Vem? Deus cura pela medicina. Deus cura pela oração. Deus tem muitas maneiras de curar. Depende do tipo que você precisa. Então, é isso que nós temos orientado a igreja. Se você precisa de um médico, você deve procurar o médico. Cada um dentro da sua condição, né, do seu relacionamento, mas procurar o médico. E deixa que Deus vai usar o médico. Algumas vezes um pouco de amor compartilhado curará uma velha ferida, principalmente ferida espiritual. Eu estava ouvindo uma senhora, ela falou mais ou menos 1h30, falando mal das pessoas, e defendendo fulano, xingando fulano, e aquela coisa toda. Agora, como que vai haver mudança? Como que vai haver retrocesso da vida daquela pessoa sendo tratada com ódio? Porque as pessoas às vezes tomam a dor dos outros para si. A nora brigou lá com o filho, aí a sogra toma a dor e já começa a falar, e começa a xingar, e começa a maldizer, e jogar praga, e aquela coisa toda. Se alguém mexeu com o filho, aí pronto, a mamãe já azeda tudo, né? Às vezes ela estava falando tão bem daquela pessoa até 3 dias antes. De repente, por causa do filho, que a pessoa não tratou bem, tratou mal, aliás, aí aquela pessoa já vira ser outra coisa. Então isso é falta de amor, e sem amor não resolve os problemas, irmãos. Não resolve não, problemas nossos de relacionamentos, problemas de família, só mesmo com o amor. Você vai tratar com a pessoa, você precisa do amor. Se não tiver, é melhor você mandar ele lá para o psicólogo, psiquiatra, ou então para a clínica de doido, né, seja onde for, do que você mesmo tentar ajudar a pessoa, porque você não ama ela, não tem amor. Então, esta é a verdade. O amor, às vezes um pouco de amor compartilhado. Vocês sabem, já ouviram muito essa palavra compartilhar, significa que você vai usar uma coisa e outra, né? Então você trata do assunto, dá um bom conselho, lê a Bíblia e põe o amor junto. Compartilhado. Se você não consegue amar uma pessoa, você não deve nem orar por ela. Se ela está doente, deixa que Deus cuida dela de outra maneira. Mas você não precisa, não deve orar por ela.
Porque o amor, a falta do amor, é como você pegar um sino que tine, né, e bater lá sem música. É a sua oração, é a sua pregação. Foi isso que o irmão Brana ensinou para nós, quando Paulo disse que, como sino que tine. Então, olha só, o começo dessa mensagem já nos dá aqui um grande ensinamento, básico, não é? Da nossa vida cristã. E nós paramos aqui no parágrafo 89. Sempre gosto de voltar um pouquinho atrás para pegar a linha, né? Para pegar a linha, porque nem eu lembro o que nós estudamos no domingo passado. E eu tenho quase certeza que a maioria também não lembra. Quando nós pegamos a linha, aí você recorda, o seu cérebro ele é acionado para você recordar. Devemos focar nossas vidas e então vê-lo somente. Esse focar aqui, ele está falando do aparelho que é usado para ver as imagens. Se o aparelho estiver desfocado, ele vai criar uma confusão de imagens, né? Mas quando ele está bem focalizado, regulado, então ele mostra a realidade. O irmão Brana falou sobre a fé de Abraão. Em outras mensagens, ele diz que ele tinha o seu binóculo focado, regulado. E é o que nós podemos enquadrar aqui dentro dessa parte. Não algum bispo, algum grande homem ou algo pelo qual tomamos o padrão. Não existe padrão para nós, né? Estava meditando, estamos na véspera de encontro, e eu estava meditando sobre o que aconteceu no começo da mensagem 71, e agora nós estamos no desfecho em 2023. As coisas mudaram muito. E mudaram para o melhor, conforme a escritura que nós temos lido de Colossenses 2, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então nós estamos caminhando para uma perfeição. Se nós não estivéssemos, nós estaríamos errados, né? Mas muitas coisas têm sido mudadas. Muitos ministérios que existiam não existem mais. No começo da mensagem. Um deles eu considero, isso aí é uma consideração minha, pensamento meu. O ministério de apóstolo, porque nós nunca entendemos perfeitamente o que é um apóstolo. O irmão Brando diz que um apóstolo é um enviado. Jesus tinha 12 apóstolos. Judas estava entre eles, mas depois Saulo, que foi Paulo, assumiu o seu lugar e continuou sendo apóstolo. Então eles não tinham só um apóstolo, eles tinham 12. E muitos deles que nasceram lá no ministério daqueles 12 também se tornaram apóstolos. A exemplo de Timóteo, que era discípulo de Paulo,
Tito, que era discípulo de Paulo. Eles se tornaram apóstolos, porque a palavra apóstolo significa o enviado. Se eu estou aqui como pastor e surge um problema lá no sul, é uma suposição apenas, né? E aquele problema lá está envolvendo os pastores da região e às vezes até discórdia entre eles lá por causa de campo, por causa de doutrina. Aí eles me convidam: pastor José Alves, você, pela maturidade, pelo tempo, né, nós precisamos de você aqui. Aí todos nós vamos nos assentar para te ouvir e ver a sua opinião sobre o nosso problema. Então eu vou lá. Chegando lá, eu vou trabalhar aquele grupo de pastores, começando dos pastores, depois dos obreiros, diáconos e anciões. Nós entendemos que ancião aqui compreende os irmãos mais antigos, mais velhos, experientes, conhecedores, né? Então, vamos ouvir cada um, passar 2, 3 dias juntos, fazer cultos, fazer escola dominical, trazer ensinamento, fazer ali como se fosse um reavivamento. E aí nós ficamos ali uns 2, 3 dias, resolve tudo fica certinho, e voltamos então para casa. Nesse caso eu fui o apóstolo, porque eu fui lá, eu não mandei recado, nem fiquei tratando por internet, não. Porque é online, né? Tudo hoje é online. Você vai falar com uma operadora aí de celular, é só secretária eletrônica, né? Você liga, uma secretária eletrônica te atende, te manda ligar o número 1, número 2, número 3, dependendo do caso, e banco, e essas coisas todas. Às vezes você fica ali muitos minutos tentando e não consegue, porque eu gosto assim, eu quero tratar de um problema no banco, eu vou lá e sento na mesa do gerente. Aí eu olho para ele e falo: o fulano, igual nós temos lá em Fazenda Nova, até ele é evangélico, uma pessoa muito boa, ele é gerente de carteira. Aí eu sento com ele, vou conversar, a gente conversa outros assuntos, até na mensagem. Ele foi já uma pessoa que assistiu os programas de rádio do pastor Joaquim por muito tempo. Então eu estou conversando com ele, tirando minhas dúvidas e ele me orientando. É assim que eu gosto. Então o apóstolo, ele é a mesma coisa, ele tem que chegar lá e conversar com as pessoas. É muito complicado você tratar de assunto por informações. É muito complicado. Precisa de ir lá, o apóstolo precisa de ir lá para tratar daquele assunto. Ou então dizer: não, eu não sou capaz, não dou conta, não tenho esse dom, vocês escolhem outro aí. Então nós praticamente, é claro que a maioria dos pastores tem atribuído o respeito, a consideração ao pastor Jonas, por ele ter assumido o lugar do pastor Joaquim Gonçalves. Mas eu fico observando as coisas, observando idiota, analfabeto, tudo que você quiser atribuir, mas eu fico observando as coisas para ver o que vai acontecer. Nós tivemos no começo da mensagem um ministério muito autêntico, que era o evangelista.
Aí você diz, por quê? Acabou? Não, não acabou. O evangelista, o quíntuplo nunca acaba. Só que um deles é profeta, não é? Profeta, fisicamente, ele partiu em 65. Mas nós temos a mensagem dele, porque a mensagem dele é que é a precursora. João Batista era o precursor físico, pessoalmente. Ele recebeu Jesus e introduziu Jesus. Mas lá no ano 33, 1933, quando aquela voz desceu no Rio Ohio e falou para o irmão Branham, assim como João Batista foi enviado para ser o precursor da minha primeira vinda, olha só, lá ele não disse a mensagem de João Batista. A voz diz, assim como João Batista. Aí ele diz, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Até a última hora da noiva na terra, ela está sendo dirigida pela mensagem. Mas, pessoalmente, ele não está. Agora, eu creio que existem ministérios, mas o que vai perdurar, o que vai manter até o fim, irmãos, é o ministério de pastor. Porque o pastor, ele é uma pessoa especial para conduzir a igreja até o fim. Aí alguém, eu meditando e perguntando para mim, cadê os mestres? Nós tivemos tantos mestres no começo da mensagem, né? Tantos mestres. Quando o pastor Luiz Mendes pregava, como ele pregava muito bem e prega, aí as pessoas falavam, o mestre da mensagem. Era chamado de mestre e ele mesmo chegou a alimentar essa ideia de ser o mestre. De repente, Euclides Para, o mestre da mensagem. De repente, Júlio César, mestre da mensagem. O que virou eles? Infelizmente, virou nada, nenhum deles. Infelizmente, né? Se perguntarmos quem é o mestre hoje da mensagem, sabe por quê, irmãos? Eu vou dar um exemplo aqui, simples, da maneira como eu estava pensando. O irmão Haroldo está fazendo faculdade. Ele está estudando para, dependendo do curso, 4 anos, 5 anos, 7 anos para medicina. E ele tem lá os professores dele. Os professores dele sabem mais do que ele, muito mais. É quem ensina ele, é quem dá todas as aulas para ele. Mas vai chegar o dia que o irmão Haroldo vai formar. Vai lá pegar o diploma, vai formar. E a partir do momento que ele formou, ele vai fazer o quê? Quem sabe aí uma pós, um doutorado. Chega a hora que ele vai chegar perto do professor, falar assim, professor, nós agora somos do mesmo nível. O senhor era muito sabido, eu também agora sou tal qual você. Nós somos do mesmo nível, porque o que você estudou para ser professor, eu estudei também para ser o que eu vou ser, seja professor ou o que é. Então você igualou, acabou aquele professor para você. Ele continua só na sua consideração, mas profissionalmente você igualou com ele, acabou. Então, pastores da mensagem, eles têm que igualar a todos os mestres da mensagem. Se ele não igualar, ele vai ficar devendo, porque Paulo disse, o irmão Branham confirma, que ele, falando com Timóteo, diz que ele seja apto para ensinar. Que ele seja apto.
Ainda era pessoas que Timóteo ia convidar, hein? Ia convidar. Quer dizer, colocá-los na igreja, dar treinamentos e convidá-los. Mas ele já estava avisado e ensinado por Paulo que aquele obreiro tinha que ser apto para ensinar. Agora, eu tenho aí o CD, está guardado aqui comigo, o irmão Joaquim me deu eles, e eu questionando o pastor Euclides num plenário, porque ele estava dando palestras e ensinamentos sobre um assunto, mas ele havia confundido um pouquinho aquelas coisas. Eu cheguei, pedi a palavra, responsabilizei ele, falei, olha, só tem que saber que nós cremos no Senhor, temos o Senhor como mestre, e o que o Senhor nos ensinar aqui, nós vamos ensinar lá. Agora, se o Senhor ensina de uma forma equivocada, nós vamos ficar em dificuldade com isso. Como, por exemplo, esse assunto aí que o Senhor está ensinando, eu não vejo ele como o Senhor está vendo. E aí o plenário todo foi do meu lado, o pastor Joaquim, e ele teve a humildade de consertar aquilo. Então nós temos chegado a esse nível. A igreja ela tem que chegar a esse nível. Porque é tempo, irmãos, quem tem ser-lhe-á dado, e quem não tem, até o que ele tem, ser-lhe-á tirado. Tem pessoas que ficam muitos anos na mensagem, de repente ele vira uma fera, vira um brigão, vira um adúltero, vira um acusador, murmurador, porque a primeira coisa que eles fazem, né, é murmurar, principalmente do lado do homem. São características. Do lado das mulheres, elas começam cortando o cabelo. Depois vai para aquela pinturinha disfarçada, e vai indo, de repente eles não aparecem mais na igreja e somem. Os homens começam a acusar, murmurar. Ah, porque também o fulano é assim, porque a coisa é assim, porque a coisa é assim. É muito próprio do homem ser murmurador. Agora, nós estamos caminhando para essa perfeição. E a perfeição, ela é unânime. Você já plantou roça de arroz? Eu acredito que alguns aqui já. Eu, por muitas e muitas vezes, ia na roça. Quem planta a roça gosta de ir na roça, principalmente o dia de folga, né? Ah, vou lá ver a roça, vou ver como é que está, vou ver se eu acho uma melancia lá, vou ver se eu acho abóbora lá, vou ver se eu vejo alguma coisa. E aí você vai lá, chega lá, o arroz está virando cacho. Por quê? Porque ele encheu o grão e pesou, aí o cacho vai baixando, né, virando. De repente você chega ali, tem uma moita ali onde a terra é mais fértil, já está com muitos cachos amarelos, porque já amadureceu. Você olha assim e vê o resto da lavoura, tudo ainda verde. Mas pode deixar, daqui mais uma semana, você volta lá, ou 10 dias, aí está tudo amarelinho, tudo. Aquele que começou lá primeiro e os últimos, eles vão chegar no fim tudo maduros, tudo iguais. É assim que acontece com a igreja. Por que existia o dízimo das primícias? É porque a primícia era os primeiros cachos que amadurecia. Então o dono da roça colhia aquela parte madura ali e levava para a igreja. Chegava lá com aqueles feixes de arroz nas costas, o sacerdote pegava aquilo ali e sacudia assim, ó, no meio do povo. Balangava arroz para todo lado. Por quê? Era uma oferta. A oferta ao Senhor, a oferta das primícias, dos primeiros cachos. Agora, que os primeiros irmãos que estão chegando ao amadurecimento da fé
Nos orgulha? Claro que nos orgulha. Nos orgulha, nos dá alegria, não é? Mas pode deixar, o restinho da lavoura vai ficar maduro também. Vai igualar. Na hora de colher, aí já está tudo junto, né? Lembre-se, vocês são dotados de 5 sentidos. Deixa eu voltar aqui a 88, como eu disse, para pegar a ponta, né? Devemos focar nossas vidas, e então vê-lo e vê-lo somente, não algum bispo, algum grande homem, ou algo pelo qual tomamos o padrão, mas olhamos para Jesus Cristo. Não alguma organização, não algum papa, ou algum arcebispo de Canterbury, quer dizer, da cidade lá, né? O arcebispo aqui da cidade. Ou algum outro homem divino. Aquela pessoa que às vezes ele não vive tudo que ele parece, mas ele tem uma aparência maravilhosa, e às vezes até vive, né? Mas, no mínimo, a aparência dele chama a atenção do povo. Que chamamos na terra, mas devemos olhar para Jesus Cristo. Ele é a palavra, o único. Olhar para a palavra. Olha só, nós estamos estudando a mensagem. Olhe. Então você está olhando. Abraão, quando lhes foi dado, ou melhor, foi pedido que peregrinasse em uma terra estranha e procurasse a promessa, ele nunca duvidou da promessa. Nunca duvidou. Às vezes eu leio essas partes assim, da mensagem, não toda a mensagem, mas eu leio alguma coisa, e aí eu estava meditando nesta fé de Abraão, é o que nós estamos pregando a vida inteira, não é? Mas aquilo foi 25 anos antes. E eles estavam impossibilitados, como vocês sabem. Quanto mais dia passava, mais difícil, porque a Sara ficava mais velha, o Abraão ficava mais velho. E eles se distanciavam daquela voz que falou com eles por 2 vezes, lá no caminho da viagem e depois quando ele chegou na terra. Aquela voz que diz para ele que ele teria um filho, e aquele filho era como um sinal que nós temos, era um sinal do que nós temos o Espírito Santo. Aquela promessa para Abraão representava para nós hoje o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, irmãos, nós não somos nada. Nós não vamos nem no rapto sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos condição de chegar à perfeição nenhuma. Sem o Espírito Santo. Agora, Abraão ficou olhando. O profeta disse que ele olhava e via o bebezinho deitado lá no cantinho da cama. Quem já teve filho sabe o quanto isso é bom, né? Até hoje, dá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, vem o Ezra lá com o travesseirinho dele e pula no nosso meio. Então Abraão ficou vendo lá o Isaac deitado no cantinho. Ele ficou vendo aquele menino crescer, ser sacrificado, ou melhor dizendo, ser levado, né, para o sacrifício, porque pela fé de Abraão e pela submissão de Abraão, ele iria matar Isaac, se Deus não tivesse providenciado o cordeiro. E ele viu tudo aquilo
Os olhos dele conseguiam ver tudo aquilo há 25 anos atrás, irmãos. Agora, nós estamos há quantos anos do rapto? Eu quero pedir ao irmão Ézio a permissão, depois eu quero falar com ele, se ele estiver me ouvindo, eu já estou falando, né? Ele passou para mim um material sobre a mudança da moeda, como o governo vai controlar tudo através do Pix, e essa coisa toda, e ele vai saber o que você comprou no dia, o que você vendeu, porque não vai ter mais dinheiro em papel, vai ser tudo online. Isso previsto para daqui a um ano, hein? Previsto para daqui a um ano. Todo o dinheiro em papel vai acabar. Quem está guardando dinheiro dentro dos buracos aí nos quintal, pode pegar isso e depositar, porque, né, Montarço? A coisa vai ficar feia. Então, ele passou uns vídeos sobre pessoas explicando essa mudança, e ele analisou muito sobre a questão do governo controlar o que você vai comprar, o que você vai vender, porque você vai ter que pagar imposto sobre tudo. Foi 200 bi, ou foi milhões que ele desviou. Aliás, não é desviou, ele fez o orçamento lá, né, para ser gasto durante um ano. E é assim, para comprar um deputado, é 1 milhão, é 2 milhões, é 5 milhões, 6 milhões. Então, esse dinheiro ele vai ter que ser reposto através de quê? A única forma do governo adquirir dinheiro é através do imposto. Não existe outro meio. Agora, ele lamentando e diz assim: estamos no fim, irmão, estamos no fim, nós ficamos aí, correndo atrás de porcaria, e esquecemos que o rapto está às portas. Eu quero pedir permissão a ele do vídeo, porque eu vou pregar sobre isto. Você correndo atrás de porcaria. Porque se nós não tivermos maturidades para isso, irmãos, nós vamos criar confusão para nós mesmos. Só confusão. Por quê? Eu concordo plenamente com o irmão Ézio. Mas plenamente mesmo, porque às vezes nós exageramos atrás das coisas humanas. Mas se você fizer um estudo dentro da Bíblia e dentro da mensagem, você vai encontrar opiniões da Bíblia e do irmão Brana que você tem que trabalhar até a última hora. Tem que trabalhar. Agora, como que você monta uma oficina mecânica e vai pescar? Vou correr atrás de dinheiro, não. Você fica uma semana fora, quando você volta, aparece só 30% dos clientes. Você dá uma outra saída, tem que fechar a oficina. Estou dando um exemplo, né? Agora, eu tenho lá uma terrinha. Não vou mexer com porcaria, não. Eu tentei fazer isso esse ano passado agora. Olha só o que eu fiz. Eu abandonei uma terra pequena, né, que é tudo meu, é pequenininho. Não é modéstia, não, é a realidade. E ficou o tempo chuvoso todo, sem gado, eu não mexi, não comprei, vendi tudo, não quis mais. E não consegui alugar aquela terra de jeito nenhum. Tempo chuvoso, 8 meses. Aquilo trouxe um problema para mim, irmãos, tão grave, tão difícil, porque aquele capim subiu lá em cima e tampou as cercas, tampou o curral, tampou tudo.
E aí as pessoas falaram para mim assim: ô rapaz, se pegar um fogo nessa terra sua aqui, não vai sobrar nada nela. É curral, é cerca, é madeira, vai tudo embora. E aí você entra em lutas, né? O que eu vou fazer, gente? Não consigo alugar, não consigo... Eu não quero mexer com comprar gado mais, e vou vender isso aí. Galinha na manguara não tem valor. Quando você não quer vender uma coisa, todo mundo quer comprar e quer pagar bem. A hora que você resolve vender, todo mundo corre. Isso aí é a lei do mercado, não é? Desaparece os compradores. Então você tem que cruzar os braços. Eu fiz isso, cruzei os braços, fiquei praticamente 1 ano sem mexer com nada. Hoje eu estou sofrendo em dobro por causa disso. Por que, irmãos, que nós não podemos parar? Você tem que comer. Aí você pega a Bíblia e diz assim: tendo que cobrir, que comer, estejais com isso contente. Se você não tiver o que comer e o que cobrir, você vai estar de que jeito? Infeliz, descontente, não é? Olha, vai sentar um pai numa mesa ali, com os filhos, com a esposa, e ela vai falar assim: ó, nós hoje não temos almoço, porque não tem mais arroz, não tem mais feijão, não tem mais gás. O papai resolveu ficar quietinho, ele não está correndo atrás de porcaria mais. E aí ele ficou quietinho. Então, como que você vai ter o que comer? Gente, você vai com R$300 hoje no supermercado, você põe 2 sacolinhas no dedo assim, ó. Então, para ter o que comer, você tem que correr, você tem que trabalhar. Paulo, o apóstolo Paulo, comparando o ministério de Paulo com o meu não serviria nem para engraxar o sapato de Paulo. Um apóstolo como Paulo, e ele diz assim que ele trabalhava dia e noite, é força de expressão, né? Ele trabalhava dia e noite para não ser pesado aos outros. E nós sabemos que ele era fabricante de cesta, mas alguns irmãos ali levavam aquilo para a feira para vender, não é, para ganhar o dinheirinho. Mas Paulo não fez aquilo só pela necessidade do dinheiro. Ele fez aquilo para deixar aqui, ó, que você tanto chama da palavra de Deus, e é verdade. Então, para deixar aqui, ó, o exemplo. Ele trabalhava dia e noite. O irmão Brana, um ministério como aquele que dispensava cheque de $1,5 milhão, 10 milhões de dólares de oferta, ele não pegava. Deram um Cadillac para ele, porque o Fordinho velho dele já fazia muitos anos, né? Me parece que ele morreu nele, no acidente. Compraram uma mansão para ele, os irmãos do México, porque ele morava num casebre, como americano. Ele foi para lá, ficou lá uns dias, não deu conta de ficar mesmo. A principal coisa, porque os irmãos não iam na casa dele. Aquele cheio de tapete fofo, né, aquela coisa assim. Aí os irmãozinhos, que era na maioria andava descalço, eram pessoas humildes, eles não iam lá na casa dele. Ele ficou sozinho lá. O que ele fez? Falou assim: ó, pega a minha mudança, leva para trás e vende essa casa aqui, manda lá para os pastores da África. Pega esse Cadillac, vende ele e manda o dinheiro de oferta para os missionários. Voltou para o Fordinho. Então, o irmão Brana deu exemplo. Ele trabalhou muito tempo como vaqueiro, ele trabalhou como eletricista, subindo e descendo os postes. Ele lutou com a vida. Agora, se você não correr atrás das porcarias, você vai entrar em dificuldade. Porque a vida, irmãos, é assim: enquanto você tem saúde, está novo, está bonito,
Você pensa que não vai morrer, que não vai precisar de médico, que não vai precisar de ninguém e que a vida não vai acabar. Mas passa os 60 para você ver. Passa os 60. Passa os 70. Aí você vai ver que, eu tenho um exemplo aqui, o irmão Teca, que está nos assistindo, lamentável, né? O irmão dele está correndo o risco de partir a qualquer hora, porque ele tem problema sério cardíaco. Ele precisa de 100 mil reais para fazer uma cirurgia. E o próprio Monteca diz assim, olha, nem 10 mil nós não conseguimos, a família nossa não consegue 10 mil reais. E como que fica? Eu fui lá visitar ele, eu fui lá na casa dele, sentei com ele, conversei com ele, um menino bom demais, trabalhador, novo ainda, 38 anos, né? 38. O irmão Teca tem 36 anos e ele tem 38. Então, você olha para um rapaz daquilo, você morre de dó. Mas por que não teve um plano de saúde? Aliás, a maioria hoje do brasileiro está assim, não é? E, lamentavelmente, se depender de SUS, não consegue nada. Então, correr atrás de porcaria, irmãos, é uma coisa que tem que ser analisada. Tem que ser analisada. Correr depois que passa da hora é bobagem. Mas em tempo, preparar, fazer a economia e ter as coisas em tempo, enquanto pode, enquanto tem saúde. Não é? Porque depois que passa os 70, aí acaba, você administra, você vai junto e fala, é assim, mas fazer você não dá conta, não. Ontem o peão estava lá castrando uns bois para mim, experiente, mas ele faz de tudo na fazenda, curral, tira madeira, faz de tudo com gado, transporta gado a cavalo, aquela coisa toda. E ele entrou dentro do curral lá e colocou 2 bois. Nós chamamos de seringa, né? Ele entrou com os 2 lá dentro da seringa, que é uma parte pequena, para entrar no tronco. E ele chegou, o boi entrou, ele virou as costas e foi tramelar a porteira. E eu gritando com ele, ao boi, ao boi, ao boi. E ele parece que quis dizer assim, eu já tenho muita experiência. O boi pegou ele por detrás, assim, deu uma cabeçada nele, ele foi lá em cima na cerca. Lá ele desequilibrou e veio e caiu em pé de novo. Quando ele caiu, o boi tornou a pegar ele, jogou lá em cima de novo. E eu morrendo de medo daquele boi quebrar a coluna dele. Porque aí é o patrão que tem que assumir, né? Vai para a cadeira de rodas, aí você tem que indenizar, tem que fazer tudo. Mas é novo, ele caiu no chão, saiu, eu falei, você não dá conta de trabalhar mais hoje? Ele falou, o que é isso? Já, da toada que ele caiu lá, ele já saiu lá e já colocou o boi lá, falou, agora você é que eu vou castrar com mais gosto. Entendeu? Quer dizer, você está junto, mas passou a idade. Eu falei para ele, lamento, o senhor me perdoa, mas eu não dei conta de correr e acudir você, não. Porque tinha que correr, né? Tinha que sair correndo e... Então chega a hora que você vai ter que parar mesmo. Querendo ou não querendo. Mas enquanto você tem perna para correr, corre. Corre. Corra atrás. Faça economia. Como o irmão Brana ensina, ganhe tudo que você puder. Economize o máximo. Nós não vamos na pizzaria, não. Querida, tem aí arroz, tem quiabo aí, tem um ovo, então faz uma comidinha aí. Em vez de gastar 150 na pizzaria, nós vamos jantar com 30 reais. Não vai ser o tempo todo assim, mas é um exemplo, não é? Fazendo economia, porque aí você
ganha tudo que pode, economiza tudo que pode e dá tudo que pode. Vocês querem ver o que acontece com essas pessoas que cruzam os braços e não correm atrás das porcarias? É que a hora que você precisa dele de R$100, ele não tem para te dar. Então, como que ele vai dar tudo que pode? Se falar assim, irmão, vamos pintar a igreja, vamos colocar um som melhor na igreja, vamos levantar uma oferta, aí um passa na cabeça assim, fala assim, já dá o dízimo e ainda quer oferta? Né? Então, olha, é tão bom quando você pode fazer isso. Isso é ordenar a vida. Ordenar a vida. Eu aprendi com minha mãe. Ela ficou viúva com 34 anos, com 9 filhos dentro de casa, aliás, 8, porque uma já tinha casado. E ela ficou com 8 filhos. Meu pai não deixou nada para nós. Nada. Ele deixou 12 bezerras só. Eu vendi e comprei a casa para nós morar. Mas ela era uma mulher incrível como ela agia. Ela saía numa casa, ajudava a matar arrumar um capado, fritar um capado e de repente ela chegava lá com a vasinha cheia de torresmo e não sei o que mais, né? Aquelas coisas lá que eles dão mesmo para os pobres, né? Aí ela trazia aquilo para casa, dava na hora do almoço, só tinha um arrozinho, e ela ia ali no quintal, pegava um mamãozinho verde, cortava aquilo, fazia um molho com bastante cebolinha e aquela coiseira toda que ela tinha em casa, e todo mundo jantava bem. Então ela sabia administrar a pobreza. Nós temos que saber administrar a pobreza. A maioria das pessoas não sabe administrar nem a riqueza. Por que que um homem que ganha 30 mil por mês, um fiscal de renda, por exemplo, morre sem ter nada na vida? O que é isso? 30 e só trabalha 3 dias no mês. Ainda tem 27 dias para fazer outras coisas. Eu conheci assim e conheço assim. Então isso não é porque não ganha, porque não sabe administrar. Não sabe. Por que que outros que ganham tão pouquinho, tão pouquinho, você chega lá, tem um carro bom, ele tem comida com fartura, ele tem roupa, família bem vestidinha, bem arrumadinha, e estão aí felizes. Da onde que sai isso, meu Deus? Com esse salário que ganha? Vamos voltar então, né? Que chamamos na terra, mas devemos olhar para Jesus Cristo. Ele é a palavra e o único. Abraão, quando lhes foi dado que peregrinasse em uma terra estranha e procurasse a promessa, ele nunca duvidou da promessa. Ele via aquilo como realidade. O cristão olha para o invisível. Olha, essa frase aqui ela está separada aqui na mensagem, irmãos. Acho que vocês não pegaram ainda a mensagem, mas está separada aqui. O cristão olha para o invisível, porque o que é visível todos veem, e mesmo assim não veem. Eu não falei aqui do pessoa que ganha pouquinho e tem uma vidinha boa, controladinha? Eu não vou correr atrás de porcaria, não. Mas é tão bom você ter um quartinho arrumadinho, né, irmão? Cama limpinha, colchão, lençol, travesseiro, fronha limpinha, cobertorzinho ali, para você chegar, ajoelhar ali na beira da cama, orar, entregar a noite para Deus, e aí você deita lá na sua cama, no seu travesseirinho, e dorme a noite inteira. Isso é porcaria. Por que você correu atrás disso?
É tão bom a vida assim. Você ter o que comer e vestir, tem que correr atrás, irmãos. Não está fácil, não. Não está caindo maná do céu igual caiu para Israel, não. Seria tão bom se nós voltássemos para o tempo de Israel, né? Aí ninguém precisava trabalhar, podia ficar em casa mesmo. Era só pegar a cesta, o balaizinho, e lá fora encher de pão, trazer, comer o dia inteiro. No outro dia caía de novo, no outro dia caía de novo. Mas a vida nossa não está assim, não. Lembre-se, vocês são dotados de 5 sentidos. Um deles é a visão. Visão natural, né? Porque os 5 sentidos que o irmão Brana pregou, a mensagem 5 sentidos, ele falou dos sentidos físicos e dos sentidos da fé. Um deles é a visão. Mas vou provar para você, sua visão não vê tudo. Seria tão bom, né, irmão, se você tivesse uma visão completa das coisas naturais. Eu estou falando aqui com muita gente lá fora, isso vai ficar na internet, mas quantas pessoas que casam e depois vai reclamar da esposa. Vai reclamar da esposa. É porque você não teve visão. Visão que não precisa ser aquela visão profética. Não precisa ser aquela visão profética para você fazer o certo. Você tem que ter a visão baseada em quê? Na Bíblia e na mensagem. Bíblia e mensagem. Então, o cristão, aliás, a moça da mensagem, o rapaz da mensagem, ele tem um binóculo aí tremendo, que é escolhendo uma noiva. Irmão Brana ensina todos os detalhes, porque não é grande e milhares de coisas que você precisa saber. É às vezes 2, 3 coisas só. Porque o irmão Brana diz assim, não é a beleza, é caráter que a mulher tem que ter. Agora, há aqueles que dizem assim, bom, se ela tem um bom caráter e tem a beleza, então associa, não é? Sabe por quê? Porque se você ama ela mesmo, você sempre vai achar ela bonita. Sempre vai achar. Tem homem que morre por causa de velhinha do cabelo branco. É apaixonado nela. Ela nunca ficou feia para ele. Então, olha só, essa é a mensagem que te dá a visão sobre o casamento. Agora, tem visão sobre mudança, visão sobre estudar. Irmão Brando diz que estudar é uma eleição. Música é eleição. Não adianta, irmão Brando diz aqui nessa mensagem, onde eu parei de ler ali no parágrafo 6, ele continua dizendo que você pode pegar uma pessoa e pôr ele para estudar música, fazer piano, fazer teclado lá na faculdade, e ele vai, estuda, paga professor e tal. Ele nunca vai dar nada, não adianta, se ele não tiver o dom. Mas se ele tiver o dom, o profeta diz, ele não sabe nem ler, é um menino aí, simplesinho da rua aí. Às vezes fica mais na rua mesmo. Ele não sabe ler, ele toca instrumento, que é uma coisa incrível. Eu estava vendo esses dias um índio tocar violão, parece que não existe na terra uma pessoa para tocar daquele jeito, tanto. Um índio.
Então, a música, ela é eleição, ela é dom. Pregar é dom. Cantar é dom. E aqui, esta manhã, bem nesta sala agora, há representantes. Olha o que o Mombrana mostra aqui sobre a visão, né? Há representações vivas de criaturas nesta sala. As criancinhas de 6, 7 anos, elas entram na fase do medo. Aí não entra no banheiro sem, com a luz apagada, à noite. A mãe tem que ir lá e acender a luz. Senão ele não vai tomar o banho. Porque ele fala assim, não, lá tem um trem lá. Lá tem um trem. Eu era menino, naquele tempo a gente não tomava banho para dormir, lavava os pés numa bacia. Acredito que os mais velhos aqui já lembram disso. Todo mundo tinha que lavar os pés. Lá em casa era 9, então minha mãe punha água na bacia, quando começava a engrossar, ela jogava fora e punha para os outros. Mas para mim ir lá na cozinha lavar os pés, eu adulava o Juversino. Juversino, vamos comigo. Não, senhor. Vamos, rapaz. E adulando ele até ali comigo, porque eu não tinha coragem. Era casinha de pau a pique. Mas eu não tinha coragem de ir lá na cozinha lavar os pés. Então as crianças têm isso. E se eles entendessem que aqui está cheinho de gente aqui, ó. Cheinho de gente. Na terceira dimensão, não é? Aliás, a terceira. Primeira, segunda, quarta. A quarta, a primeira, às vezes eu misturo isso. Então, imagens. As imagens, a luz e a nossa própria dimensão nossa, né? Então, elas trazem estas imagens e elas estão aqui cheinhas de imagens. Nessa hora tem time jogando aqui contra time, nessa hora tem lutador de boxe lutando, nessa hora tem show aí, pessoas cantando, coisa que já foi gravado e colocaram na internet há 30, 50 anos atrás, está vivo. É só você abrir o YouTube aí, você vai encontrar coisa de 30 anos atrás, né? Inclusive a mensagem de muitos anos atrás, pregadas, sermões, cultos, encontros, está tudo aqui. Está tudo aqui. Basta usar o aparelho para captar ela. E aqui, esta manhã, bem nesta sala agora, há representações vivas de criaturas nesta sala. Há vozes vivas nesta sala. Se não, então vá ligar a televisão e veja se não há pessoas em toda a nação que estão sendo representadas aqui nesta sala, esta manhã. Naquele tempo não tinha internet ainda, e Mombrana usou o nível mais alto que era a televisão, né? Suas imagens e seus seres estão passando por esta sala. Isso é verdade? Porque a única maneira de você saber disso é um transmissor para pegá-las e transmiti-las à realidade. Trazer aquela imagem, o transmissor vai trazer aquela imagem. E a única maneira pela qual a igreja saberá que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é entrando naquele transmissor. Olha só, entrando naquele transmissor. Quem que é o transmissor de Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente?
é o Espírito Santo, é a fé. O sangue que transmite nossos pecados para longe de nós e nos traz através daquele abismo para a presença de Deus, sendo filhos de Deus nos quais Ele se representa. Oh, que grande coisa! Se olhássemos para isso nesta manhã, esqueceríamos as diferenças das coisas que estão no mundo hoje. E as coisas que outras pessoas procuram, e os grandes números e assim por diante. Estamos olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Ele é que nos dá e Ele é que aperfeiçoa a nossa fé. Consumador. Agora, lembre-se, o nome aqui eu escrevi em cima dele, está difícil. Toda a armadura cristã e sobrenatural, se você é um cristão. Você diz ver e crer. Você nunca pode ser um cristão se acreditar nisso. Nunca, um cristão nunca vai firmar a sua fé nisso, que é um ditado até popular, né? Ver para crer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo. Quem é que está vendo acontecer o rapto agora? Quem é que está vendo? Para começar, se você estivesse vendo, você não estaria calmo aí sentado no banco, não. Não, você estaria, eu nem sei prever o que era. Mas quem sabe você estaria correndo, você estaria gritando, você estaria chorando, você sairia daqui correndo para ir em casa, para ver se os filhos foram ou se não foram. Porque nós vamos chegar lá, o irmão Brando disse que a sobrinha vai chegar e falar assim: gente, vocês viram o Tizé por aí? Ô gente, vocês viram o Tizé por aí? Por quê? Porque o Tizé era da mensagem, o Tizé era crente, o Tizé era pastor. E agora, vocês viram ele por aí? Por causa da multidão que será. Você vai custar encontrar as suas pessoas ali. Vai sair procurando elas. E tem umas que você não vai encontrar. Infelizmente será assim, né? Toda a armadura de Deus é sobrenatural. Amor, gozo, paz, fé, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade e Espírito Santo. Nós temos que nos preocupar com isso, irmãos. Você tem que se preocupar com isso dentro de um controle, é claro. Mas você tem que se preocupar com isso. Será que naquela hora que você está explosiva ou explosivo com uma pessoa, falando coisas pesadas, e passa um pouco, você torna a estourar com o outro, passa um pouco, você torna a estourar com o outro. O irmão Brana chama de serra circular. Espera aí, irmão. Eu gosto de dar um testemunho próprio porque ajuda a igreja. Eu estava levando um gado lá para a minha terra, um gado bravo, terrível, eu comprei no leilão. E veio um vizinho, que era meu vizinho de sítio, e depois se tornou vizinho lá. E chegou com uma moto assim, entrou no meio do gado, 70 vacas bravas. E jogou a moto em cima assim, passou.
saíram 33 lá para um pasto, deu maior trabalho, e acaba ficando 25 dentro de um mato sujo lá. Eu já gastei uns 5 mil reais para pegar esse gado de volta. Fora os trabalhos, dormimos 2 noites lá, eu com a família, a Raquel com os meninos dentro do carro, escondido lá, não podia nem conversar, para ver se eu conseguia fechar. Já gastei uns 5 mil reais, sofri demais. Aí eu cheguei ontem, ou foi antes de ontem, lá na fazenda, o rapaz que fez aquilo conosco, estava lá trabalhando, lá no curral, eu cheguei e falei, ô rapaz, você sumiu de nós, ué, você veio embora de lá, como é que está você, você está bem? Aí um senhor que estava comigo, um maranhense meio estourado, falou, pastor, eu estava observando aquilo, eu com aquele camarada, ele ia ter comigo. E o senhor chegou sorrindo para ele e brincando com ele. E ele sorrindo para o senhor. Um prejuízo de uns quase 5 mil reais, de trabalhos e trabalhos e trabalho, por maldade, jogar uma moto no meio do gado e acelerar e sair espantando. Mas eu simplesmente não mudei com ele nada. Tratei com ele como se ele fosse o velho amigo. Então você tem que ver que isso não é coisa fabricada não, irmãos, porque o inimigo ele está te agulhando. Aqueles companheiros ali, um falou assim, sorte é que eu não estava armado. E o outro chegou e disse assim, se fosse comigo agora ele ia ter. Mas eu simplesmente me aproximei dele com todo, não é fabricando não, para falar a verdade, quando eu caí em si que era ele, já tinha até passado, já tinha até saído, já tinha até agradecido a ele e saído para ir embora. Porque isso está em você. Ou está ou não está. Porque eu ando nervoso, porque eu sofri muita dor de dente essa noite, não sei o quê, e papapá, e desculpas, e desculpa, e desculpa. Temperamental. Seu temperamento ele é exaltado em qualquer coisinhas. Agora lembre-se, toda a armadura cristã é sobrenatural se você é um cristão. Armadura não é briga. Não é essa. Crente, pessoa que foi crente da mensagem tantos anos, ele olha para você assim com aquela cara ruim e fala assim, se aquele fulano não resolver aquele problema, eu vou mandar ele para o inferno mais cedo. Que misericórdia, meu Deus. Coisa terrível. Irmão Branham diz que quando você tem raiva de uma pessoa, você já matou ele. É como a mulher, você olha uma mulher e cobiça, você já cometeu adultério com ela. Sem ela nem saber, ou não ter nenhum contato físico. Mas quando cobiçou, adulterou. E vai responder por isso. Agora você odeia uma pessoa, você já matou aquela pessoa, assassinou ela. Agora lembre-se, aliás, deixa eu voltar mais embaixo. Você diz ver e crer. Você nunca pode ser um cristão se acreditar nisso. Ver para crer, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós estamos esperando rápido. É a maior esperança nossa hoje. E a prova das coisas que não se veem. Você não pode ser um cristão e precisar ver a coisa. Toda a armadura de Deus é sobrenatural. Aí ele vai acrescentar aqui as partes desta armadura. Primeiro, amor. Amor. Irmão, eu falei, não sei se falei aqui no começo, se você vai orar por uma pessoa e não tem amor,
não precisa orar, porque sua oração não vai valer nada por ela. Nada. O pastor, o obreiro que fica ali para orar pelo enfermo, ele tem que ter essa consciência, ver aquela pessoa vir na sua frente para receber a oração, e às vezes você está tão indiferente, é como tomar a ceia. Você toma a ceia, mas não quer lavar o pé daquele irmão que você está em dificuldade com ele. Que ceia é esta? Isso não é ceia, você comeu um pedacinho de pão e bebeu um pouquinho de vinho. Mas ceia mesmo, não. No sentido real da ceia, não. Porque aquela indiferença com aquele irmão anulou tudo. Anulou tudo. Então, primeiro, amor, gozo. Eu estudei essa palavra aqui com os irmãos não tem muito tempo, sobre o que é gozo. Você vai entrar no gozo do Senhor, no rapto, mas também você entra no gozo do Senhor quando você aceita Ele como Salvador e recebe o Espírito Santo, descansa nele, você entrou no gozo do Senhor. Gozo, o cristão, ele tem, mesmo que ele está chorando, porque tem hora que você chora, o irmão Brana chorava muito, nós choramos, você ajoelha ali e chora, lágrimas derrama, você chora como louco até, na comparação. Chorando, mas por dentro está o gozo. Paz, fé, olha só. Amor, gozo, paz, fé, longanimidade. Você estoura à toa com a pessoa, cadê a longanimidade? Por que você não espera para depois conversar com ele? Por que você não dá tempo? Existe um provérbio, o tempo que cura o queijo. Irmãos, o tempo ele é um dos melhor amigo que você tem para resolver muitos problemas. Mas nós temos uma pressa, né, de ver aquilo resolvido. Longanimidade, bondade, mansidão, benignidade e Espírito Santo, tudo é invisível. Você está sentindo a benignidade em você? Não está sentindo, às vezes você está até meio desanimado, né? Você está sentindo a mansidão em você? Irmão, eu vou contar para você, eu não suporto isso não. Sabe por quê, irmão? Porque não nasceu de novo. Pessoa que não nasce de novo, ele carrega a velha natureza. Velha natureza do pai, da mãe, do avô. Velha natureza própria sua, porque cada pessoa tem sua natureza. Você carrega ela. E tem gente que ele não demonstra, ele não aparece, mas ele é tão frio para enfiar uma faca na barriga do outro, assim, ó. Ele é tão frio. Aí você fala assim, gente, mas aquela pessoa, esse mês agora, foi 3 que eles assassinaram em Fazenda Nova. Eu fico sabendo de lá, né? Porque aqui eu não sei o que passa. Mas assim, chega, encosta a moto na pessoa assim pertinho dele, puxa o revólver, atira, deixa ali e vai embora. Pessoa que você não esperava por ele fazer aquilo. Então o cristão ele tem que nascer de novo, tem que perder a natureza ruim. Tem que perder essa natureza e se tornar uma pessoa, olha só, aqui as armaduras.
É amor, é gozo, paz, fé, longanimidade, benignidade, mansidão. Oh, que coisa boa é você conviver com uma pessoa mansa. Benignidade e Espírito Santo, tudo é invisível. Não dá para você olhar na cara do irmão e ver se ele tem e não tem, não. Você sabe que jeito que você vai ter é a hora que ele estiver passando pelo problema. E é por isso que Deus permite você ser, na força da expressão, acuado por alguém, para você mesmo saber quem é você. Sai dali, vai embora para casa e fica pensando, não sei se eu compro um revólver, o que eu faço, se eu cerco ele ali, o que eu vou fazer. Não, você nem pensa nisso, você sai dali, às vezes orando no Espírito, meu Deus, tem misericórdia daquele homem, daquela mulher, meu Deus, ajuda, não deixa eu ter nenhuma raiz de amargura contra aquela pessoa, e vai para casa e ora, entrega a sua vida. E o cristão não olha para o que vê com os olhos, ele olha para o que vê com a sua fé. Eu vejo, eu creio. É assim que o cristão olha. Deus abençoe nossos irmãos. Hoje são quantos? Nós estaremos domingo próximo em Goiânia para o encontro, mas quando retornarmos no outro domingo, nós continuaremos aqui com esse estudo, que é tudo que nós estamos precisando, irmão. Isso aqui é o queijo e a marmelada da mensagem. É tudo que nós estamos precisando. Deixa eu pegar aqui. Acho que não, o celular não funcionou hoje. Mas nós queremos cumprimentar e despedir de nossos irmãos que estiveram conosco. Irmão José Antônio e família, irmão Emi Alves, também em Cachoeira, e a irmã Helena, no sítio Shalom, aqui próximo de Iporá, não é? Também nós saudamos a irmã Priscila, irmão José Maria, a irmã Sara e irmão Servino, esse pessoal que congregam conosco, né? Congregam conosco aqui. Às vezes eu não estou indo lá toda semana, mas na escola dominical e culto à noite de domingo, nós estamos juntos. Que Deus abençoe todos vocês, irmão José Maria aí em Surami, próximo de Altamira. Um abraço. Vamos estar no encontro, né? Se Deus quiser. Senhor, nós entregamos agora a igreja, todos nossos irmãos ao Senhor, e pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça e a misericórdia. Leva-nos em paz, Senhor, que nada venha nos oprimir, mas que nós tenhamos uma vida que corresponde ao Pai, aquilo que o Senhor tem requerido de nós. Deus, o Senhor mesmo é que faz a obra. Não sou eu, não somos nós, é Teu Espírito Santo em nós, e que nos dá esta condição, esta qualidade. Nós Te agradecemos nesta hora e pedimos ao Senhor ajudar a cada um, pela Tua graça e misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te leve em paz, irmãos. Deus guarde vocês até a noite, se Deus permitir.